Perfeito, vamos lá. Mais uma vez, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro do nosso grupo de estudos. Como eu comentei lá no grupo, hoje a gente vai falar sobre padrões de linguagem, tá? Padrões de linguagem na anamnese. Na verdade, a gente vai um pouquinho mais, a gente vai falar um pouquinho sobre padrões de linguagem no geral, né? Obviamente que aqui a gente vai focar um pouquinho mais na terapia, então na anamnese e no processo terapêutico. Tá? Mas lembrando sempre que padrões de linguagem são padrões que a gente vai utilizar a nossa vida toda, sempre que a gente tiver interações com outras pessoas, tá? Deixa eu organizar aqui rapidinho, enquanto mais um colega entra ali, porque eu trouxe alguns conteúdos aqui, eu quero deixar eles meio à mão aqui, para a gente poder depois apresentar. Não é esse aqui. Não é esse aqui. Aqui, quando a gente fala em padrões de linguagem, a gente está falando em linguagem, em comunicação, né? Quando a gente fala em padrões de linguagem, normalmente a gente pensa em comunicação verbal. Não é só isso, tá? Não é só isso. Aqui a gente vai explorar tanto comunicação verbal quanto a comunicação não verbal também, que é tão importante quanto, né? Se não mais, porque muitas vezes a gente se apega um pouco ou muito ao que é falado. E, na verdade, o mais importante não é o que é falado, é como falamos, né? E todo o conjunto de comunicação que a gente coloca junto com o verbal. Isso é talvez até mais importante. É importante para nós como terapeutas ou como comunicadores, quando nós estamos comunicando, e a gente vai explorar um pouquinho isso, e também na observação do sujeito, para a gente extrair realmente aquilo que a pessoa está dizendo, porque nem sempre o que ela diz é o que ela quer dizer, ou o que ela fala verbalmente é aquilo que ela está comunicando, tá? Muitas vezes a gente perde muito na comunicação quando a gente não presta atenção e não entende esses processos. Para quem conhece programação neurolinguística, quem conhece PNL, quando a gente fala em padrões de linguagem, vai pensar diretamente em metamodelo, e no modelo Milton, né? Esses são os principais padrões de linguagem explorados dentro da PNL. E olha só que legal, eu estava dando uma pesquisada no conteúdo aqui para trazer para vocês, para a gente fazer esse bate-papo, e aí eu estava dando uma olhada nesse livro aqui, ó, A Linguagem da Mudança. Esse livro aqui é muito bacana, é muito legal, e logo no início do livro tem uma passagem que diz assim, ó, a linguagem dirige os nossos pensamentos para direções específicas e, de alguma maneira, ela nos ajuda a criar a nossa realidade, potencializando ou limitando nossas possibilidades. A habilidade de usar a linguagem com precisão é essencial para nos comunicarmos melhor. Veja só que legal, isso aqui resume tudo o que a gente precisa entender. Quando a gente entende que a nossa linguagem dirige as nossas experiências, e aqui a gente está falando da comunicação que eu tenho comigo mesmo. A minha comunicação comigo mesmo vai dirigir a minha experiência e os meus resultados, mas também das outras pessoas. Então, a forma como eu comunico com a outra pessoa, ou aqui no nosso caso, que a gente vai falar sobre terapia, sobre a anamnese da terapia e a terapia, ou como eu comunico com o meu cliente ou com o meu paciente. Isso é muito importante, tá? Porque eu vou estar conduzindo ele para processos internos e para a criação de uma experiência. Nós, através da linguagem, e quando eu falo linguagem, linguagem verbal e não verbal, a gente está influenciando a outra pessoa, a gente está influenciando a outra pessoa o tempo todo e nos influenciando também. Então, eu tenho que, primeiro, ter um cuidado bastante grande com a forma como eu comunico, tá? E ter a percepção de como o meu cliente, o meu paciente comunica e o que ele comunica, tá? Mas, enfim, aqui a gente vai falar basicamente sobre padrões de linguagem nos processos terapêuticos. Então, a gente vai falar sobre metamodelo. Para quem não sabe o que é metamodelo, é um processo que foi desenvolvido pelo Richard Bandler e o John Grinder, lá nos primórdios da programação neurolinguística, principalmente baseado
no trabalho da Virginia Satir, que era uma terapeuta familiar, é um dos pilares, né, da PNL, né? Foi uma das pessoas, dos terapeutas que foi modelado na criação da PNL. Então, quando eles foram estudar o trabalho da Virginia Satir, eles perceberam que ela utilizava de alguns padrões de linguagem, né? A terapia dela se baseava, ou os resultados que ela obtinha na terapia, se baseavam na forma como ela comunicava com os clientes. E no trabalho da Virginia Satir, ela trabalhava especificando, trazendo à tona as informações que estavam sendo omitidas, generalizadas ou distorcidas pelos clientes. O metamodelo ele vai trabalhar muito em cima das omissões, distorções e generalizações que nós fazemos. Para quem não sabe do que eu estou falando, para quem não tem nenhum conhecimento de PNL ainda, a forma como nós construímos a nossa percepção da realidade é através de nossos 5 sentidos. Nós absorvemos as informações da realidade e construímos uma percepção, um entendimento da realidade. Nesse processo de absorção de informações do ambiente, o nosso cérebro ele não tem a capacidade de processar toda a informação que nós captamos. Então, ele vai omitir, distorcer e generalizar muitas coisas, tá? Num processo normal, isso funciona muito bem, porque nós não precisamos saber de tudo o que está acontecendo ao nosso redor para que a gente consiga interagir com o mundo. Por exemplo, agora vocês estão me vendo e ouvindo, mas vocês não estão percebendo, por exemplo, o contato do corpo de vocês com o lugar onde vocês estão sentados, a não ser agora, porque eu falei, obviamente, né? Então, isso era uma informação que estava sendo omitida. E agora veio à tona, obviamente, porque a gente direcionou a nossa atenção. Como, por exemplo, quando eu pergunto para vocês qual é a sensação do contato dos pés de vocês agora com o solo ou com o calçado que vocês estão utilizando. Isso era outra coisa que vocês tinham essa informação, mas ela estava simplesmente sendo omitida, porque ela não é interessante, não é importante para a nossa criação de percepção de realidade, né? É basicamente isso, tá? Então, em termos gerais, isso funciona muito bem. O problema é que quando nós comunicamos, nós nos mantemos muito na superfície da comunicação. Então, quando eu vou comunicar algo, eu vou distorcer, generalizar e omitir muitas coisas dentro daquela experiência que eu quero comunicar. Entende? Então, na terapia, a Virginia Satir ela fazia com que as pessoas entendessem, buscassem essas omissões, essas distorções e essas generalizações e entendessem que aquilo não é a realidade, é só a forma como elas estavam percebendo a realidade. E aí isso criava uma mudança de percepção, né? Aí acontecia a mudança. Quando eu falo em omissão, eu dei alguns exemplos aqui, né? Omitir informações daquilo que aconteceu, tá? Quando eu falo em generalizar, é um outro processo bem importante na nossa interação com o mundo, que funciona basicamente assim. Eu aprendo algo uma vez e depois eu generalizo para tudo aquilo que for mais ou menos parecido. Eu não preciso aprender cada vez. Por exemplo, eu aprendo quando criança, eu aprendo que se eu segurar na maçaneta da porta e baixar ela e empurrar a porta abre. Então eu aprendi a abrir porta. Depois disso, ao longo da minha vida inteira, eu não vou precisar mais aprender de novo. Todas as portas que aparecerem para mim, depois que eu aprendi a abrir uma porta, eu sei que elas funcionam mais ou menos igual. Muitas vezes a gente não consegue nem abrir, né? A gente tenta empurrar uma porta que é de correr e tudo mais. Mas basicamente funciona, né? Então eu não preciso aprender de novo. O problema é que muitas vezes eu generalizo para coisas que são prejudiciais, como, por exemplo, uma pessoa tem uma experiência negativa em um relacionamento, ela é traída, né? E ela pode generalizar, acreditando que nenhum homem presta ou nenhuma mulher presta, que todas as pessoas são injustas, que o mundo é injusto, que talvez ela cometa um erro e ela generaliza para tudo na vida, achando que ela é incompetente, imprestável, que ela sempre faz tudo errado e por aí vai, tá? A forma como a gente aprende isso são das mais diversas formas, né?
através de experiências, através de padrões que os nossos pais, os nossos responsáveis construíram na nossa mente quando a gente era criança e por aí vai, né? Isso são generalizações. Distorções, elas funcionam mais ou menos assim. Quando eu tenho um conjunto de crenças, de valores, eu tenho uma percepção da realidade, eu tenho um modelo de mundo, né? Eu tenho um modelo de mundo, cada um de nós tem um modelo de mundo. Então, cada coisa que acontece na minha vida, eu preciso pegar essa experiência e adequar o meu modelo de mundo. Então, muitas vezes eu vou distorcer a realidade para que ela se encaixe naquilo que eu acredito, tá? Então, por exemplo, eu vejo um político cometer um ato de corrupção. Aí eu digo assim, viu? Todo político é desonesto. Eu estou aqui distorcendo a realidade. Por quê? Porque eu não. Como que eu sei que todo político é desonesto? Será que não existe nenhum político honesto? Talvez exista, né? Talvez exista. Eu acredito que existam, sim. Conheço várias pessoas que são envolvidas com política e que são, pelo menos à luz, né, do dia, são pessoas honestas, né? Obviamente que isso também é uma generalização, é uma nominalização, né? Quando eu falo que a pessoa é honesta, eu falo eu sou honesto. Isso é uma generalização, porque na verdade todos nós cometemos algum tipo de ato de corrupção em algum nível no mundo, né? Todos nós, eu furo a fila do supermercado, eu, sei lá, coisinhas por mínimas que sejam, né? Porque nenhum de nós é perfeito. Então nós cometemos alguns atos. Quando eu coloco um nome, isso também é um padrão, tá? Depois a gente vai falar sobre isso. Quando eu coloco um nome nisso, eu rotulo aquilo, né? Porque na verdade é só um comportamento. Eu me comporto com honestidade em boa parte do tempo. Provavelmente em algum momento eu não me comporto assim. Então eu não sou necessariamente honesto. Em PNL a gente sempre fala que nós não somos os nossos comportamentos. Na terapia é muito importante eu fazer o meu cliente entender que ele não é o comportamento dele, tá? Mas a gente não vai se aprofundar nisso agora. Vamos dar sequência aqui para a gente não perder o fio da meada. Eu falei aqui sobre o metamodelo, que foi baseado no trabalho da Virginia Satir. A PNL, ela estudou e estruturou também um trabalho todo feito em cima do processo terapêutico do Milton Erickson, que a gente chama de modelo Milton. Quando o Bandler e o Grinder foram estudar esse terapeuta, né, foram modelar o trabalho do Milton Erickson para entender o que ele fazia e como ele fazia aquilo que ele fazia, eles perceberam que o Milton Erickson usava alguns padrões de linguagem também. E eles perceberam que os padrões de linguagem que o Milton Erickson utilizava eram inversamente, exatamente o contrário dos padrões que a Virginia Satir utilizava. A Virginia Satir, ela queria especificar a comunicação. Então, quando a pessoa chegava no consultório e dizia, eu tenho um problema. Veja só, se eu tenho um problema, eu estou emitindo muita informação aqui. Qual o problema? O que ela considera como um problema? Que problema é esse? Como ela sabe que tem um problema? Então, tem um monte de perguntas que eu faço para extrair essa informação. E a ideia do nosso encontro aqui é justamente falar sobre isso, tá? Dentro do metamodelo, eu extrair essas informações que estão faltando. Então, a Virginia Satir fazia um trabalho exatamente assim, especificar. Ela afunilava a comunicação para baixo. Ela especificava a comunicação. A pessoa trazia uma comunicação vaga, cheia de metáforas, cheia de omissões, cheia de distorções, de generalizações, e ela pegava e, através de perguntas específicas, ela ia afunilando essa informação para, primeiro, extrair as informações que ela precisava e depois para fazer os processos de mudança. Quais processos de mudança? Mudança de visão mesmo, né? De reenquadrar uma percepção da realidade, mudança de crenças e por aí vai. O Milton Erickson, ele fazia um trabalho totalmente ao contrário. Ele usava padrões de linguagem, mas o objetivo dele era ser extremamente vago.
Então, ele trazia a comunicação de uma forma muito vaga. Então, por exemplo, do lado do metamodelo, quando a pessoa diz assim, todas as pessoas podem relaxar. No metamodelo, eu vou fazer pergunta para especificar. Como eu sei que todas as pessoas podem relaxar? Quem disse que todas as pessoas podem relaxar? Entende? Aqui eu estou dando um exemplo só porque eu vou usar o mesmo exemplo ao contrário agora, que é no modelo Milton. O modelo Milton, a pessoa, por exemplo, se eu dou um comando direto para o Giovanni agora, relaxe, ele pode aceitar ou não, é um comando direto, é uma ordem. O Dr. Milton Erickson, ele dava sugestões indiretas, tá? De uma forma bem indireta, ele utilizava de ambiguidades. Então, nesse caso, ele dizia assim para a pessoa, todas as pessoas podem relaxar. Entende? Porque aí o sujeito ele entendia que, opa, se todas as pessoas podem relaxar, eu sou uma pessoa, eu posso relaxar. Entende? Obviamente que aqui eu estou dando um exemplo, né? Na terapia do Milton Erickson, ele utilizava um conjunto de padrões para conduzir todo o processo terapêutico. Inclusive, Milton Erickson, ele praticamente não usava processos de transe formal. Ele não induzia formalmente um transe. Ele utilizava de padrões de linguagem de hipnose, que a gente chama hoje de hipnose conversacional, justamente baseado no trabalho dele, nos processos, né, e nos padrões que ele utilizava para conduzir o processo terapêutico. Por quê? Porque ele percebeu que todos nós naturalmente entramos em transe. Todos nós naturalmente entramos em transe. Transe, na verdade, é só um processo de atenção focado. Quando eu foco a atenção em algo, eu necessariamente estou em transe. Eu vou abrir aqui a minha apresentação. Deixa eu ver só se eu encontro aqui. Eu acho que eu vou ter que baixar ela. Vou baixar aqui rapidinho em PDF. Para a gente poder, e aí eu vou compartilhar com vocês. Beleza. Tá. Deixa eu deixar aqui aberto. Beleza, vamos lá. Acho que é essa aqui. Eu vou sugerir que vocês façam anotações aí e tal, enfim, das dúvidas, ou, enfim. E depois a gente abre aqui para a gente trabalhar em cima disso, tá? Essa apresentaçãozinha aqui que eu trouxe, ela é bem simples, é um processo bem básico aqui, só para a gente entender basicamente como que funciona na anamnese, ou algumas das coisas que eu posso fazer, né, na anamnese, tá? Então, primeira coisa, estabelecer rapport. Um dos principais pontos na terapia é estabelecer rapport, né? Se eu não estabeleço rapport com o meu cliente, eu não consigo conduzir o processo terapêutico. Se ele não confiar em mim, se ele não tiver uma ligação comigo, a gente não vai ter sucesso na terapia. Esses padrões ou esses processos de linguagem são bem importantes para que eu estabeleça rapport. Aqui, de uma forma bem simples, fazendo perguntas abertas para encorajar o paciente a compartilhar suas percepções e experiências nas suas próprias palavras. Quando eu faço perguntas fechadas para uma pessoa, parece um inquérito. Isso gera desconforto. Quando eu faço perguntas abertas que forcem a pessoa a responder ou a construir um processo de pensamento para responder e não responder só com sim ou não, aqui eu tenho a possibilidade de ele, na hora que ele está comunicando, ele vai demonstrar quais são os verbos, advérbios, os padrões de linguagem que ele utiliza, quais são as metáforas que ele utiliza, e tudo isso são informações extremamente importantes para mim. Primeiro, para eu estabelecer rapport com ele, né? Eu posso utilizar das mesmas palavras, das mesmas frases, né? Dos mesmos verbos, advérbios. Eu posso, através da linguagem corporal dele, da linguagem não verbal, fazer o espelhamento da linguagem não verbal. Isso é bem interessante. Demonstrar empatia, a comunicação não verbal. Como que eu demonstro empatia com uma pessoa?
isso é um processo bem intenso para a criação de rapport, né? Que é, primeiro, ouvir a pessoa, dar atenção para a pessoa, e mais importante, eu fazer um processo de escuta ativa. Como que eu faço isso? Tá? Para criar rapport, nesse caso aqui, eu não precisaria nem estar prestando atenção à pessoa. Mas quando eu inclino para frente e concordo com a cabeça enquanto a pessoa fala, isso inconscientemente ela entende que eu estou ouvindo ela e que eu estou concordando com ela. Tá? Mesmo que eu não esteja escutando nada, isso já vai gerar uma boa impressão inconscientemente para outra pessoa. Obviamente que aqui eu sugiro que na terapia a gente faça um processo de escuta ativa, que eu escute de verdade a outra pessoa. Isso é uma forma muito poderosa de criar rapport, quando eu escuto a outra pessoa. E mais importante ainda, eu estou ouvindo, então eu estou percebendo quais são as omissões, distorções, generalizações que essa pessoa está usando, quais são os padrões de linguagem que ela utiliza. Os padrões não verbal também são muito importantes. Então, como ela se posiciona, movimentos do rosto, movimento dos olhos, as expressões faciais, os gestos que ela utiliza. Tudo isso são informações extremamente importantes dentro da comunicação do cliente para que eu crie o meu processo terapêutico. Então, eu coloquei aqui, né? Ouvir ativamente demonstrando compreensão e validação das emoções e experiências do paciente. Isso é bem interessante, tá? Porque aqui eu estou extraindo muita informação. Antes da gente passar para o segundo slide, quando eu falo de metamodelo, tá? Para quem já estudou PNL, o metamodelo ele tem alguns padrões, tá? A ideia é a gente não se apegar a esses padrões. A ideia da gente utilizar padrões de linguagem, tanto no metamodelo quanto no modelo Milton, né? Quando eu me apego a esses padrões, a palavras mágicas, a palavras específicas que eu tenho que utilizar, eu provavelmente não vou ter sucesso, porque não existe isso, tá? E depois, para que eu faça isso, eu vou precisar decorar todos esses padrões. E quando eu for utilizar, primeiro vai ser desafiador para eu utilizar e depois, se eu conseguir utilizar, ele vai se tornar uma forma bastante robótica de utilização. Tem pessoas que utilizam, né, em algumas formações de practitioner em PNL, por exemplo, a gente tem algumas escolas que dão alguns quadros, né, para a gente ir encaixando ali dentro dos padrões de metamodelo. E depois o terapeuta, o coaching, ele leva para a vida esses quadros. Ali é uma forma bem ineficaz de utilizar o metamodelo, por exemplo. Porque quando eu preciso fazer anotações, eu vou fazer perguntas que já estão enquadradas ali, né? Que são perguntas padrão. Essas perguntas normalmente não vão se encaixar para todo mundo primeiro. E depois, quando eu faço essas anotações e eu estou pensando na resposta dele para se encaixar dentro desse padrão, né? Ou para entender aonde eu vou encaixar, em que padrão eu vou encaixar, eu vou perder muita informação. Então, a ideia do metamodelo é extrair ou aprofundar a comunicação. É eu entender, basicamente, quando a pessoa está omitindo, o que ela está omitindo. Né? Então, eu preciso saber, bom, a pessoa omitiu algo, eu preciso que ela seja mais específica. Então, que perguntas eu vou fazer? Qualquer pergunta que extraia essa informação. Então, a pessoa vem para a anamnese, né, da terapia, ela diz, olha, eu tenho um problema. Beleza, qual o problema? Qual o problema? Como tu sabe que isso é um problema? Né? O que te faz perceber isso como um problema? Isso é metamodelo, tá? Se eu fosse utilizar aqui linguagem hipnótica, modelo Milton, a pessoa vem para mim dizer eu tenho um problema, eu ia perguntar para ela, deixa eu ver esse problema, tu trouxe ele contigo? Porque se eu tenho um problema, ele é concreto, né? Um dos padrões, e aí sim, esse é um padrão bem importante da gente entender do metamodelo, é o padrão de nominalização. Nós nominalizamos as coisas e quando nós damos um nome, nós colocamos um rótulo em algo, isso se torna algo concreto. A maior parte dos problemas emocionais que as pessoas têm, eles se tornam problemas principalmente por conta dessa nominalização, tá? Então, a pessoa vem
e ela diz, eu tenho depressão. Depressão, na verdade, é uma nominalização. Ela está dando um nome para um conjunto de comportamentos. Quando ela tem depressão, depressão é algo concreto, é algo estático, isso já é mais difícil de mudar. Além disso, ela traz para um nível de identidade. Ela é uma pessoa depressiva. Se ela é uma pessoa depressiva, isso faz parte da personalidade dela, faz parte da identidade dela. Então, um dos primeiros passos que a gente precisa fazer, né, ou tomar durante uma anamnese é fazer com que a pessoa entenda justamente isso. Primeiro, que depressão, ansiedade, procrastinação, insegurança, medo, tudo isso são comportamentos. E nós não somos os nossos comportamentos. Se eu tenho um processo depressivo, em alguns momentos, não é a vida toda, não é 24 horas por dia. Quando eu faço a pessoa entender isso, isso já começa a facilitar um pouquinho o processo de mudança, porque quando ela passa a entender que, primeiro, ela não é um comportamento, ela não é o comportamento dela, né? Que é esse problema que ela considera como um problema é apenas um comportamento ou um conjunto de comportamentos. Opa, se é um comportamento, eu consigo mudar. É possível mudar um comportamento, né? Algo que a minha identidade é impossível de eu mudar. Então, enquanto isso estiver a nível de identidade, estiver de forma estática, é muito mais difícil de conseguir fazer com que a mudança aconteça, tá? Então, isso é bastante interessante que a gente leve isso como um padrão, em perceber essas nominalizações e fazer a pessoa entender que isso é só uma nominalização. Ansiedade, depressão, insegurança, medo, baixa autoestima, qualquer coisa que seja, é apenas comportamento, tá? Não é identidade, é só comportamento. E nós não somos os nossos comportamentos. O próximo aqui, identificando padrões de linguagem. Esteja atento às palavras vagas, generalizações e omissões que o cliente possa usar ao descrever suas experiências, sintomas ou emoções. Faça perguntas específicas para obter detalhes claros e concretos sobre a situação do paciente, evitando perguntas que podem ser respondidas com sim ou não. É como eu disse antes, né? Eu preciso fazer perguntas abertas, que forcem o cliente a construir uma linha de raciocínio para me responder, porque aí ele vai me trazer essas informações que eu preciso. Então, a base aqui é eu fazer perguntas para extrair essas informações, deixar que o paciente, que o cliente fale e depois extrair essas informações. Quando a pessoa diz, vamos lá, eu falei antes, né? Eu tenho um problema, ou eu não consigo parar de procrastinar. Opa, eu não consigo parar de procrastinar. Isso aqui é uma generalização. Eu não consigo. Como que eu sei que eu não consigo parar de procrastinar? Eu já tentei tudo o que é possível? Ou eu já tentei fazer alguma coisa para parar de procrastinar? Então, eu pergunto isso para a pessoa. Essa é uma pergunta que eu usaria. Como que ela sabe que não consegue parar de procrastinar? O que ela já tentou fazer para parar de procrastinar? Talvez ela liste algumas coisas. Vai ter pessoas que não vão ter nada. Então, elas simplesmente procrastinam, elas acreditam que não podem parar de procrastinar e nunca tentaram fazer nada para parar de procrastinar. Então, eu pergunto, o que ela já fez para isso? Ela vai citar alguma coisa. Opa, isso é tudo? Não existe mais nada que tu possa fazer? Não existe mais nem nada mais que tu possa fazer para parar de procrastinar? O que tu poderia fazer para parar de procrastinar? Quais opções tu teria? Olha aí, a Carlinha, boa noite. O Juliano também chegou. Então, é basicamente isso, tá? É eu fazer perguntas para extrair essas informações, para contestar as crenças da pessoa, as generalizações, as omissões, as distorções que ela está fazendo da realidade, né? Todos os homens são galinha. Como que eu sei que todos os homens são galinha? Eu já me relacionei com todos, todos me traíram? Eu conheço algum homem ou alguma mulher, se fosse o contrário, que nunca traiu? Ou
como eu sei que essas pessoas são já traíram? Eu vi elas traindo? Eu estava lá? Eu participei do negócio? Não, então eu não sei. Eu não tenho como saber que todas as pessoas são desonestas nesse nível, né, de traição. Então é basicamente isso. Eu contesto essas generalizações que a pessoa faz, através de perguntas também, tá? Aqui, observe os verbos, advérbios e adjetivos usados pelo cliente, pois eles podem identificar crenças limitantes, distorções, ou generalizações, enfim, na percepção da realidade da pessoa. Quando eu percebo que ela está trazendo uma crença, quando ela está fazendo uma distorção ou uma generalização, eu faço perguntas para contestar isso, para fazer com que ela entenda que é apenas uma crença. Ela acredita que isso seja assim, mas não necessariamente aquilo é aquilo que ela acredita ser. Tá? Lembrando sempre que quando a gente vai usar de metamodelo, a gente precisa ser bastante... trabalhar muito no rapport. Porque o metamodelo, ele quebra rapport com muita facilidade. Porque quando eu começo a contestar uma crença da pessoa, ela vai espanar, né? Então, eu tenho que ser bastante cuidadoso, estabelecer rapport o tempo todo, deixar claro que eu vou estar fazendo aquilo ali, principalmente se eu vou contestar crenças e tudo mais, né? Quando eu vou utilizar de padrões de linguagem ou do metamodelo de uma forma mais suave, aí é bem mais tranquilo, né? Lembrando que isso aqui tudo a gente utiliza em qualquer interação humana, não necessariamente só na terapia, né? A gente vai utilizar na área de vendas, a gente vai utilizar na área de persuasão, enfim, qualquer área que a gente queira. Por exemplo, se eu estou fazendo um processo de vendas, eu preciso fazer perguntas e especificar o que o meu cliente quer. O que ele quer especificamente? O que ele espera daquele produto ou daquele serviço que ele está adquirindo? Quais são as perspectivas dele em relação àquilo? Quando eu faço perguntas e eu extraio essa informação, eu consigo modelar, na verdade, né, o meu processo de venda para entregar aquilo que ele quer, aquilo que ele está buscando. Não necessariamente um produto diferente, pode ser o mesmo produto, só que eu entrego de forma diferente. O cliente quer uma casa, ele quer uma casa para quê? Como investimento, ele quer uma casa confortável, ele quer uma casa bonita. Se ele quer uma casa bonita, eu vendo a mesma casa para ele, trazendo essas percepções visuais. Se ele quer uma casa confortável, eu vou trazer toda essa sinestesia na mesma casa. Se ele quer economia, eu posso trazer no mesmo processo, na mesma casa, no mesmo produto, eu posso trazer essa percepção. Mas eu preciso extrair essa informação dele. Como que eu faço isso? Através desses padrões de linguagem. Através de escuta ativa, eu já percebo, né? Se eu tiver uma escuta ativa bem acurada, eu consigo perceber quando a pessoa comunica o que ela espera daquilo. Quais são as perspectivas dela, quais são as esperanças dela. Ali eu já consigo perceber. Se eu não conseguir extrair tudo, eu faço perguntas para extrair mais informações. Isso dentro do metamodelo, né? Então, aqui, no metamodelo, né? Identifique palavras vagas ou generalizações usadas pelo paciente e peça por mais especificidade. Por exemplo, se o cliente diz, eu me sinto mal, você pode perguntar, como especificamente você se sente mal? Onde você sente essa sensação no seu corpo? Em que situações você se sente assim? Porque veja só, se a pessoa se sente mal, opa, quando ela se sente mal? Quando especificamente? Isso é uma informação que não está aqui. Onde você sente essa sensação no seu corpo? Isso também é importante muitas vezes. Aonde é essa sensação? O que é esse se sentir mal? Qual é essa sensação? Aonde no corpo? Em que situações você se sente assim? É o tempo todo? É 24 horas por dia? Não. Daqui a pouco ela vai me dizer, eu me sinto mal toda vez que eu estou no trabalho. Opa, então aqui eu já tenho uma informação valiosíssima. Ela se sente mal no trabalho.
Ou eu me sinto mal toda vez que eu vejo o fulano, ou que eu penso no fulano. Opa, então o problema dele é com uma pessoa especificamente. Então aqui eu já sei onde eu tenho que trabalhar, naquela percepção ali sobre aquela experiência específica. Ou no trabalho. Então eu me sinto mal. Me sinto mal aonde? No trabalho. O que especificamente no trabalho faz com que eu me sinta mal? Ah, tal coisa. Então eu vou afunilando, né? Pode ser uma pessoa no trabalho, pode ser o ambiente de trabalho, pode ser o trabalho que eu executo, é uma infinidade de coisas, mas eu não vou saber se eu não fizer perguntas. E aí eu não tenho como trabalhar com essa pessoa, eu preciso ter as informações. A pessoa chega e me diz: eu não quero mais fumar, eu não quero mais beber. Opa, então o que tu quer no lugar disso? O que especificamente? Essa é uma pergunta extremamente importante na terapia. O que especificamente você quer? Eu quero ser saudável. Eu não quero mais fumar porque eu quero ser saudável. Ou eu não quero mais engordar. Opa, não quero mais engordar. O que especificamente tu quer? Emagrecer. Emagrecer ainda não é específico. Quantos quilos? Eu quero atingir 75 quilos. Beleza, tu quer atingir para quê? Isso também é uma pergunta extremamente importante que a gente faz. A gente nunca utiliza por quê, porque sempre elicia uma crença. Quando eu falo, tu quer emagrecer por quê? Ah, porque tal coisa, isso é uma crença. Quando eu pergunto para quê, ela vai me trazer um valor. É o que ela está buscando de mais importante. Para que tu quer emagrecer? Eu quero emagrecer para me sentir bem comigo mesmo. Opa, autoestima. Eu quero emagrecer para que as pessoas gostem de mim, para que as pessoas me achem atraente, me achem bonita. Opa, daqui a pouco é pertencimento num grupo específico de pessoas. Daqui a pouco, enfim, tem uma infinidade de possibilidades que existe aqui. Pode ser saúde, eu quero ser mais saudável e eu com sobrepeso eu não sou saudável. Eu quero emagrecer para ser saudável. Opa, então eu estou buscando saúde, esse é um valor importante. Eu quero emagrecer para ser saudável porque eu quero ter mais tempo de vida com a minha família, eu quero ver os meus filhos crescerem. Opa, então a família é importante para ele. Então, quando eu pego essa informação, ela é valiosíssima, porque dentro da terapia depois eu vou trabalhar justamente com isso, para ofertar esses ganhos que ela está buscando, esses valores, atender esses valores dentro do processo terapêutico. Isso vai me ajudar muito a alavancar o processo terapêutico. Identifique omissões na linguagem do paciente e peça por mais informações. Por exemplo, se o paciente diz: nada está dando certo na minha vida, você pode perguntar: nada está dando certo? Existe alguma coisa que esteja indo bem na sua vida? Porque daqui a pouco ela está pensando assim: nada dá certo na minha vida. Porque uma ou duas coisas deram errado. E tem um monte de outras coisas que estão dando certo. Quando eu faço ela perceber que tem alguma coisa que dá certo, opa, isso já muda a percepção, ela já faz um reenquadramento da realidade. Ela já passa a perceber agora que não é assim que tudo dá errado. Isso é uma generalização. Tem uma coisa que está dando errado e eu preciso mudar e eu posso mudar, mas tem outras coisas que estão dando certo. Eu não consigo fazer nada certo. Eu sou totalmente incompetente. Opa, se eu não consigo fazer nada certo, tudo que eu fizer tem chance de dar errado. Porque eu acredito que eu não faço nada certo. Quando eu percebo que, e aí eu como terapeuta faço a pessoa perceber através de perguntas. Não tem nada que tu faça certo? Não tem uma coisa que tu já tenha feito que deu certo na vida? Aí a gente vai fazendo perguntas e ela vai chegar numa conclusão de que, opa, não, tem algumas coisas que não estão dando certo realmente, mas eu já fiz coisas boas, já fiz coisas que deram certo, eu sou uma pessoa assim competente, e aí eu começo a mudar as crenças dela, a percepção da realidade. E aí ela começa a mudar. Enquanto ela não mudar essa percepção, como que eu vou fazer com que ela mude se ela acredita que ela não faz nada certo? Se ela não faz nada certo, ou se nada dá certo na vida dela, como no exemplo aqui, como que eu vou fazer alguma coisa dar certo? Não vai. Eu preciso mudar isso.
Identifique distorções na percepção do paciente e peça por evidências concretas. Isso também é bem bacana, tá? Por exemplo, se o paciente diz, todo mundo está contra mim. Você pode perguntar, todos? Quem especificamente está contra você? E o que eles fizeram ou disseram para que você se sinta dessa forma? Porque daqui a pouco a pessoa está pensando assim, todo mundo está contra mim. Opa, todo mundo, o mundo inteiro? Até as pessoas que não te conhecem? Ah, não, as pessoas que não me conhecem, não. Então não é todo mundo. Como que tu sabe que todas as pessoas, mesmo que sejam todas as pessoas que tu conheça, são muita gente, né? É muita gente. Como que tu sabe que todos estão contra ti? Aí ela vai me trazer aquilo que ela acredita que seja. Beleza. Aí eu tenho uma infinidade de coisas que eu posso fazer. Se ela me traz um exemplo, porque eles fazem tal e tal e tal coisa. Opa, como especificamente o fato de eles se comportarem dessa maneira quer dizer que eles estão contra você? Aqui também é uma outra pergunta poderosa, porque ela vai ter que pensar sobre. Aí ela vai entender que ela está julgando através de algo que ela está percebendo, ela está fazendo uma leitura mental. Ela percebe um comportamento das pessoas e ela julga aquilo como elas estão contra mim, né? Será que talvez não tenha sido simplesmente um momento em que eles não concordaram contigo e tu está generalizando para todo mundo estar contra mim? Né? Como especificamente, isso é bem importante, tá? Ou quem especificamente está contra você? Quem? Vai citar algumas pessoas, provavelmente. Beleza. Como que eu sei? Né? O que eles fizeram para que você se sinta dessa forma? Para que você entenda que eles estão contra você? Eles falaram verbalmente, a gente está contra? Ou não? Porque se eles não falaram, é uma leitura mental. Eu estou julgando através de um conjunto de comportamentos, enfim, e estou julgando que eles estão contra mim, que essas pessoas em específico estão contra mim. Mas perceba que eu saí de todo mundo para algumas pessoas, e ela nominalizou essas pessoas. Dessas pessoas, como eu sei que elas estão contra? E assim eu vou afunilando até ela entender que, opa, provavelmente ela vai chegar numa conclusão de que não, eu simplesmente achei que elas estavam contra mim, eu não sei, eu não tenho certeza, eu não tenho como saber, não é? É basicamente isso, tá? É uma questão de interpretação, de julgamento. É um ponto de vista. Eu estou vendo do meu ponto de vista e estou julgando que as pessoas estão contra mim, mas não necessariamente isso tenha acontecido. Qual outra possibilidade? O que pode ter acontecido? Talvez eles simplesmente não tenham concordado comigo em uma situação, ou talvez eu nem perguntei a opinião deles, ou por aí vai. O importante é que provavelmente ela vai chegar numa conclusão diferente daquela que ela tinha. A gente vai quebrar essa generalização. Explorando crenças limitantes. Esteja atento às crenças negativas ou limitantes expressas pelo cliente durante a anamnese. Utilize as perguntas do metamodelo para desafiar crenças limitantes, como qual é a prova de que isso é verdade? Isso é bem bacana também, né? Quando eu pergunto qual é a prova, como que tu sabe que isso é verdade? Qual a prova que tem que isso é verdade? Que outras opções você poderia considerar? Ou como essa crença está impactando a sua vida de forma negativa? Isso também é bem importante. Encoraje o paciente a considerar perspectivas alternativas e examinar suas crenças a partir de uma abordagem mais objetiva e realista, através dessas perguntas, né? Que outras formas de ver essa situação, ou como isso está impactando a tua vida de forma negativa, como essa crença está impactando? A pessoa começa a perceber de uma nova forma, né? Ela começa a examinar essas crenças e vai analisar de uma forma mais objetiva, mais realista. E para encerrar, faça um resumo dos principais pontos discutidos durante a anamnese, destacando as informações esclarecidas e as crenças limitantes identificadas.
verifique se o paciente compreendeu as informações compartilhadas. Isso é bem legal, tá? Quando a gente faz um resumo, né, daquilo que a gente trabalhou, das crenças que a gente identificou, dos padrões, das generalizações, das omissões que ele tinha, das distorções que ele estava fazendo, e por aí vai. Aqui, e hoje eu trouxe só uma parte, né? Que é a parte do metamodelo. Dentro do metamodelo, a gente poderia fazer vários encontros aqui, tá? Para trabalhar muito mais dentro desses padrões, dentro de perguntas específicas, realmente trabalhar crenças, a gente pode fazer isso num outro encontro. Como eu trabalho as crenças de uma pessoa? De uma forma bem simples, eu trabalho através de contestar, né? Contestar as crenças da pessoa. Como ela sabe que aquilo é verdade? É o que faz ela pensar que aquilo é verdade? Quais outras possibilidades ela teria? E por aí vai. Sempre dentro de um processo terapêutico, vai ter um monte de crenças, tá? Vai ter um monte de omissões, de generalizações, de distorções. E eu vou, como terapeuta, precisar identificar. Normalmente eu faço isso na anamnese. Quando eu falo em anamnese, no meu caso aqui, eu estou falando de todas as sessões da terapia, porque a gente sempre faz anamnese. A gente faz uma anamnese geral no começo da terapia para entender as demandas do cliente, as percepções, quais são as dores que ele tem, quais são os objetivos que ele tem. Mas a cada nova sessão eu faço uma nova anamnese. Então, eu preciso identificar o que já mudou, o que ainda não mudou, o que está bom, o que ainda não está bom, o que aconteceu ao longo do tempo, né? Quais são as novas percepções? Eu preciso identificar novas omissões, ganhos secundários, gatilhos inconscientes e por aí vai. Em cada sessão eu vou fazer esse processo. Faço um processo terapêutico baseado naquela anamnese, vamos dizer assim, né? Depois disso, eu preciso ir ajustando, porque normalmente a nossa terapia não é assim, né? Eu faço algo aqui e chego no resultado assim, de forma linear. Normalmente a gente vai indo, uma semana melhora um pouquinho mais, às vezes tem algo que não ficou bom ainda, e a gente precisa ajustar, então a gente vai ajustando até alcançar o objetivo, até ajudar o cliente a alcançar o objetivo. Sempre vou utilizar do metamodelo para isso. No próximo encontro, a gente pode falar sobre o modelo Milton. O modelo Milton, aí ele vai ser muito mais utilizado dentro do processo terapêutico mesmo, tá? Dentro do processo terapêutico mesmo. Não vou na anamnese, eu até faço algumas coisas, até utilizo alguns padrões de linguagem, alguns comandos embutidos e tudo mais, mas isso já é necessariamente processo terapêutico, né? Para construir o processo, para identificar crenças, valores, gatilhos inconscientes, ganhos secundários, tudo isso eu faço através do metamodelo, né? Para construir todo esse processo, eu faço a partir do metamodelo. Dentro do processo terapêutico, eu vou utilizar muito dos padrões ericksonianos, né? Para quem já fez o curso de hipnose clínica avançado do Marcelo, percebeu que ele utiliza muito de padrões de linguagem. Obviamente que tem muito mais do que isso também, né? Dentro do curso a gente traz uma parte, uma forma de fazer terapia utilizando esses processos, mas tem muito mais. A hipnose ericksoniana é um processo bastante intenso, bastante denso, tem muitos padrões, tem muitos padrões de linguagem, muitos gatilhos, tem um monte de coisa que a gente utiliza dentro desses processos. A gente pode fazer até alguns encontros para falar um pouquinho mais sobre isso. Eu já falei por quase 1 hora. Alguém tem alguma consideração a fazer? Dúvidas, críticas, ameaças, agressões? Fica à vontade. Fazer alguma consideração, algum adendo àquilo que eu falei? Contestar, de repente eu falei algo que não concorda, tá tudo certo, pode trazer para a gente. De repente, pode, Rita, por favor. Posso? Claro. Então, tudo bem? Boa noite, gente. Eu tenho um pouco assim de dúvida na hora de fazer a anamnese, porque assim, eu não sei se eu fico perguntando para a pessoa ou se eu fico só escutando, porque eu não gosto muito de ficar falando, sabe?
Eu acho que se eu ficar só ouvindo a pessoa, eu acho que eu vou compreender mais aquilo que ela está passando e, de repente, eu vou ajudar mais na hora do processo terapêutico. Por isso que eu fui mais para a hipnose não verbal, justamente porque eu não gosto de ficar falando muito, sabe? Sim. Porque eu tenho uma sensação que parece que perde muito tempo esse negócio de anamnese, sabe? Então, eu gostei tanto da hipnose não verbal, porque é muito prático. Tipo, você entende ali um pouquinho só da pessoa, já põe a pessoa aí no processo, ela já vai se resolver. E eu acredito que esse negócio da anamnese parece que até o cliente fica cansado, às vezes ele não quer falar tudo, sabe? Eu tenho essa sensação. Perfeito, perfeito. Muito bom, Rita. Na verdade, o que acontece é o seguinte, tá? Perfeita a tua pergunta. Isso é bem importante, tá? E tem muitas pessoas que têm essas dúvidas. O que que acontece? A hipnose não verbal ela é uma ferramenta muito legal, é uma ferramenta poderosa. Só que ela é uma ferramenta que ela não vai servir para tudo, assim como nenhuma terapia serve para tudo, né? Um dos processos que são mais completos, até porque ele bebe das mais diversas fontes, é a programação neurolinguística, né? Que ele vai trabalhar baseado na comunicação, nas percepções da pessoa. Então, ele vai se encaixar em qualquer outro processo. Então, ele é um dos mais completos, mas mesmo assim, vai ter coisas que eu não consigo fazer, porque talvez eu não domine muito bem, ou não tenha muita habilidade naquilo, ou o meu cliente não se sinta confortável com aquilo, eu preciso utilizar outro processo, né? A hipnose não verbal, da mesma forma. O que acontece com a anamnese é que, na maior parte dos casos, e isso em muitas escolas se ensina, ou se ensinava antigamente, hoje em dia eu nem sei tanto, né, sobre como que está funcionando, mas basicamente assim, as escolas da própria psicologia, né, ensinam a fazer um questionário, a fazer um interrogatório com o cliente. Isso é extremamente cansativo. Eu não faço isso. A PNL, a ideia da PNL não é essa. Até porque, e isso é muito importante, e aí tu me deu a oportunidade de falar também aqui, que eu não tinha comentado lá no início, na PNL, nós não damos tanta atenção para o conteúdo da fala da pessoa. A gente dá muito mais atenção aos padrões que ela utiliza. Padrões de linguagem, os verbos que ela utiliza, as generalizações, as distorções, as crenças que ela está trazendo, né? A comunicação não verbal, isso é muito mais importante do que o conteúdo da fala dela. Por quê? Por vários motivos. Primeiro motivo que na terapia a gente tem que levar em conta, e isso aqui eu quase nunca ouvi falar em nenhuma formação, é o seguinte, e isso é uma coisa que vocês podem constatar por vocês mesmos, tá? Quando o cliente vem para a terapia, assim como quando a gente vai, por exemplo, para uma consulta com um médico ou com um terapeuta, a pessoa ela pensa sobre mais ou menos aquilo que o terapeuta ou que o médico vai querer saber. Ela constrói uma história na cabeça dela. Então, ela já vai mais ou menos planejar o que ela vai falar, tá? Então, ela já traz para a terapia algo pronto, tá? E não é necessariamente isso que eu, como terapeuta, preciso saber. Então, eu preciso ter essas informações. Obviamente que, claro, salvo naqueles momentos onde eu vou fazer um processo com a hipnose não verbal. Aí eu não preciso saber quase nada, né? Mas eu posso te garantir que nem a hipnose não verbal vai servir para todos os casos. Para muitas pessoas, a hipnose não verbal não vai servir para nada. Porque ela não se identifica com aquele processo terapêutico, tu entende? E para muitas pessoas é fantástico, é uma ferramenta maravilhosa, né? Mas, enfim, é muito importante eu entender, mas não é um interrogatório. E quando eu falo em anamnese, eu estou falando aqui numa sessão. As minhas sessões, por exemplo, duram em torno de 50 minutos. Na minha sessão de 50 minutos, a minha anamnese é em torno de 15, 20 minutos. Dentro dessa anamnese, eu já estou fazendo o processo terapêutico. Aqui eu estou extraindo as informações, até porque eu não preciso deixar o cliente falar muito. Quando ele começa a falar, ele começa a criar a história. E, na verdade, a gente sempre está criando, tá? Acontece um processo assim. Quando a pessoa vai falar sobre algo que ela lembra, ela vai falar sobre uma memória, acontece o seguinte,
ela faz uma busca nos arquivos mentais dela, tá? Quando ela pega essa informação e ela vai trazer para o consciente, a gente chama isso de uma busca transderivacional, isso passa por um processo de filtragem, omissão, distorção, generalização, baseado nas crenças que ela tem e tudo mais. Então, toda a memória que ela traz, a gente diz que é falsa. Todas as nossas memórias são falsas. As nossas memórias não são verdadeiras, tá? Elas estão cheias de omissões, distorções, generalizações. Algo aconteceu lá no passado, há 20 anos atrás. Hoje nós temos novas crenças, novas percepções da realidade, então a gente vai moldando essas lembranças também. Então, não me importa muito o conteúdo da fala. O que me importa é os padrões que ela utiliza. Quem conta aumenta um ponto. Exatamente, quem conta um conto aumenta um ponto, né? Se dá exatamente isso. A gente vai distorcendo as coisas ao longo do tempo. Então, o que eu preciso mesmo é saber quais são os padrões que ela utiliza. Bem importante, quais são as metáforas que ela utiliza. A pessoa utiliza de metáforas sobre as mais diversas finalidades. Dentro do processo terapêutico, eu utilizo muito dessas metáforas que o cliente me traz. Quando eu pego essa metáfora, né? Ele me traz algo de uma forma metafórica. Depois, dentro do processo terapêutico, eu utilizo isso. E veja só, até na hipnose não verbal, se vocês prestarem atenção, quando o Marcelo, por exemplo, ele está fazendo um processo com um aluno, ele dentro do processo, ele não faz hipnose não verbal unicamente, ele faz uma terapia mista. Ele utiliza de PNL, de hipnose, principalmente hipnose ericksoniana. Então, ele cria uma metáfora para aquela pessoa, beleza? Essa metáfora, ela vai funcionar muito bem, mas se quando eu fiz a anamnese, eu extraí essa metáfora que a pessoa me trouxe, eu utilizo, quando eu for criar o processo, eu utilizo e coloco essa metáfora dentro desse processo. Então, ela me diz que ela sente como tivesse um peso no peito. Como é esse peso? É como se um caminhão tivesse em cima do meu peito. Beleza. Vamos supor que eu vou fazer hipnose não verbal aqui. Então, eu faço hipnose não verbal, eu coloco a pessoa em catarse, ela botou tudo aquilo para fora. E aí, durante esse processo, quando eu vou emergir ela, eu utilizo de uma metáfora. Lá atrás da anamnese, ela me disse que tinha um aperto no peito, como um caminhão. Aí, aqui, agora, enquanto ela está naquele processo emocional muito intenso, eu crio uma metáfora utilizando aquilo que ela me trouxe. Como se fosse um caminhão saindo, né? Aquele peso saindo de cima dela, ela se sentindo livre, se sentindo liberta, e o caminhão vai embora, e não sei o que e tal, e por aí vai. É basicamente isso, tá? Então, quando eu extraio essas informações, eu consigo trabalhar de uma forma mais eficaz. Quando eu entendo os padrões que ela utiliza, os padrões de linguagem, quando eu for fazer o processo terapêutico, eu posso usar os mesmos padrões, os mesmos adjetivos que ela utiliza, né? Os mesmos verbos que ela utiliza e por aí vai, tá? Então, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, se tu conseguiu, se ficou claro para ti ou não. Não, ficou claro. Entendi. Obrigada. Tá? Mas é bem importante, tá? A gente não fazer, quer dizer, cada um, né? Mas tem muitos terapeutas, e eu fui um desses terapeutas lá atrás, quando eu comecei, que eu fazia uma terapia, uma sessão durava 2 horas, 2 horas e meia. Por quê? Porque eu ficava ouvindo o cliente e conversando com o cliente, e aí o que acontece? Dura muito tempo, fica cansativo para o cliente. No final das contas, eu não lembro de nada do que ele me falou. Mais do que isso, eu me enrolei na história do cliente. Porque quando eu falo em escuta ativa, eu escuto, entendo e ao mesmo tempo eu penso sobre o que eu vou trazer depois. Eu preciso ter empatia com o cliente, mas eu não posso me ligar emocionalmente com o cliente. Porque as dores, as tristezas que as pessoas trazem são muito fortes. E quando eu começo a escutar a história do cliente, eu me perco nessa história, eu me ligo emocionalmente e no final da terapia eu vou estar me sentindo muito mal e o meu cliente vai sair dali mal, não consegui ajudar ele, porque aí agora eu é que preciso de ajuda. Mais do que isso, a gente levou muito tempo, eu não consegui chegar a lugar nenhum, porque eu entro na história do cliente.
e eu aí não consigo extrair informação nenhuma. Então, não é esse o objetivo. É eu fazer perguntas pontuais para extrair informação. Outra coisa, quando vocês, mesmo para quem só fez a formação de hipnose não verbal, tá? Para quem fez a formação de hipnose clínica, mais ainda, tá? Quando vocês assistirem as gravações, prestem atenção em como o Marcelo conduz o processo. No começo, aquela conversa inicial, por mais que dure 1, 2, 3, 5 minutinhos, aquilo é uma anamnese. Ele está extraindo informações ali. Só que ele faz de uma forma bastante natural, então vocês não percebem. Ele não traz à luz, muitas vezes, isso. Passa despercebido. Mas prestem atenção nas gravações e vocês vão perceber. Na formação de hipnose clínica, para quem fez a formação de hipnose clínica presencial, mais ainda, porque dentro desse processo a gente faz muito mais. Em cada uma das técnicas a gente vai fazer uma anamnese, por mais curta que seja, tá? Então é bem importante. Quando a gente fala em anamnese, a gente está falando de 1 minuto, de 5 minutos, de 30 minutos, de 50 minutos, depende do terapeuta, depende do caso e tudo mais. Mas quanto mais longo realmente for, mais cansativo é. E, muito importante, como eu comentei antes, pergunta fechada, fazer um inquérito em cima da vida da pessoa, não é legal, tá? Não é legal, é cansativo, é invasivo e não é nada produtivo. Tem muitas informações, para quem é psicólogo, pode ter algum psicólogo aqui, aquelas fichas de anamnese são bem legais também, tá? Eu não sou aquele cara que digo, rasga a ficha de anamnese e joga fora. Eu acho bem legal a ficha de anamnese, mas não para fazer dentro da terapia, na hora que está ali na consulta. Manda para a pessoa online e ela preenche. Tem vícios, quais remédios ela utiliza, um monte de informação que a gente pode extrair ali que a gente não precisa fazer na hora da terapia. Por exemplo, a pessoa marcou lá que ela tem medo de água. Eu não preciso perguntar isso na hora da terapia. Por quê? Porque eu preciso saber se ela tem medo de água. E aí, quando eu estou fazendo a minha metáfora, eu digo, agora se imagine na beira de um lago, ou na beira de um rio, ou do oceano, talvez molhando seus pés na água, confortavelmente, e a pessoa tem fobia de água. Ela entra em pânico, e eu não sabia. Se ela preencheu a fichinha e me deu essa informação, eu tenho essa informação. Opa, não vou colocar a água aqui. Qual o local onde você se sente mais confortável? Na minha casa, no meu quarto. Opa, então já tenho ali na ficha. Essa ficha eu leio antes da sessão. E eu não preciso fazer essas perguntas, entende? Aí, quando eu for fazer minha metáfora e quiser levar ela para um local seguro, eu posso já ir direto, sugerir que ela volte para aquele local, o quarto dela, assim, assim, assim e tal. Dentro da minha metáfora, eu já faço isso porque eu já tenho essa informação. Se eu não tenho, eu vou precisar ser extremamente vago. Vá agora para um local onde você se sente muito bem. Talvez seja tal lugar, ou talvez seja tal lugar. Eu não sei, mas você sabe qual é esse lugar. Vá para lá agora. Esse é um exemplo de uma metáfora mais aberta, de um padrão mais ericksoniano. Aí eu não estou sendo direcional e a pessoa escolhe. Mas se eu já sei onde é, eu posso utilizar direto. Giovanni, tu ia falar? Sim. Só, na verdade, para colaborar um pouquinho com a questão da anamnese ali, que até a Rita colocou, que se torna realmente, quando a anamnese robótica, aquela, é complicado, né? Porque se tu estiver preocupado em fazer a anotação, acaba se perdendo muito do físico, né? Daquela questão das microexpressões. Então, e eu venho do RH, né? Fazia muita entrevista de seleção. E uma das coisas que eu percebi na entrevista é que ela funciona muito bem, talvez essa seja uma habilidade muito interessante, principalmente dos terapeutas desenvolver, é conseguir fazer uma anamnese como uma conversa informal. Aquele bate-papo super informal, até descontraído, assim, com algumas brincadeiras, mas extraindo da pessoa dentro desse processo as informações importantes e pegando as microexpressões, porque até mesmo dentro de um processo descontraído, daqui a pouco falando de uma forma
mais alegre, até brincando, a gente consegue pegar microexpressões, a gente consegue pegar aquelas, né, aquelas denúncias de algum trauma, de algum descontentamento, enfim, e fica muito mais leve e não precisa ficar com aquele formulário, porque realmente aquilo ali eu acho que é completamente desnecessário numa sessão de terapia. E então, e isso que o Marcelo faz muito bem dentro porque ali, né, ele está ali 5 minutinhos, 2 minutinhos, ele conversa com a pessoa, ele faz uma brincadeira, extrai informações importantes e vai para o processo. E eu acho que é legal incentivar e, né, procurar treinar isso, nem que seja, esses dias num curso eu estava falando com os colegas ali, eu treinava sem espectador, muitas vezes, sem ter um consulente, eu treinava sozinho, falando, e agora vamos, enfim, né, treinava com a almofada, treinava com a cadeira, com qualquer coisa ali, e ficava desenvolvendo, praticando essa questão de conseguir realmente fazer metáforas e uma conversa mais descontraída, mais informal, e isso facilita muito no rapport, né? Perfeito, perfeito, Giovanni. Muito bom, muito boa a tua colocação, tá? É basicamente isso, tá? Excelente, de uma forma muito descontraída. E mais do que isso ainda, quando eu faço o processo terapêutico, tem uma coisa que eu aprendi com o Richard Bandler, tá? Que é o criador da PNL. Ele diz assim, que se não for divertido, provavelmente não vai funcionar a terapia. Então, todos os processos terapêuticos que ele ensina, todas as técnicas de PNL, ele ensina de uma forma que a gente aplique isso de uma forma descontraída. Se eu fizer a pessoa rir, ela não tem como, é incongruente, nós precisamos ser congruentes. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento, e o contrário também, comportamento gera sentimento, que gera pensamento. Então, se a pessoa estiver rindo, ela não pode estar triste. Se ela estiver rindo, ela não presta atenção àquilo que ela estava fazendo, e a gente tem quebra de estado. Isso é muito importante, tá? Quanto mais divertida for a nossa terapia, quanto mais descontraída, mais eficaz ela vai ser. Agora, antes da gente encerrar, tem uma sacada bastante importante aqui para trazer para vocês, que normalmente a gente não comenta, mas é extremamente importante. A gente fala muito isso no Master Practitioner em PNL, quando a gente está falando em linguagem hipnótica. Porque quando a gente está falando em linguagem hipnótica, em padrões de linguagem, a gente tem que prestar muita atenção na nossa comunicação não verbal. A forma como nós falamos é muito mais importante, às vezes, do que o que a gente fala. O que eu quero dizer com isso? Prestar atenção a isso, dar atenção a isso. Quando eu vou falar algo, eu, através da minha comunicação verbal e da minha comunicação não verbal, eu comunicar a mesma coisa. Então, por exemplo, eu vou falar algo e eu vou falar de forma congruente através do meu tom de voz, intensidade, tonalidade, expressões corporais. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma técnica de PNL para dor de cabeça, por exemplo. Aí eu peço para a pessoa imaginar que aquela dorzinha foi diminuindo, 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 até ficar do tamanho de um grãozinho de areia que vai flutuando, ou uma bolinha, uma bolhazinha de sabão bem pequenininha que vai subindo, 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 e sai fora do planeta e viaja pelo universo e vai ficando cada vez menor e menor e menor, até sumir. Entende? Que eu estou falando algo, era a mesma coisa que eu disse assim. Imagine que essa dor agora se torna vai diminuindo até ficar do tamanho de uma bolha de sabão. Uma bolhazinha bem pequenininha, ou um grãozinho de areia, por exemplo, pode ser. Tamanho de um grãozinho de areia, que vai flutuando e vai subindo, subindo, subindo até desaparecer. Percebe a diferença? Quando eu falo através dos meus gestos, tonalidade, eu estendo a voz. Ou, por exemplo, eu digo, e você começa a relaxar e relaxar, e vai indo cada vez mais e mais fundo, cada vez mais relaxado. Entende? Que eu estou falando algo, eu estou
utilizando a minha tonalidade de voz, volume, a intensidade, eu vou diminuindo o volume, a intensidade, eu vou estendendo mais as palavras, eu vou aprofundando mesmo. E eu faço isso através dos meus gestos, aprofundando, aprofundando. Quando a gente fala em comunicação hipnótica, a gente fala muito em comandos não verbais, através da comunicação não verbal. Quando eu digo para a pessoa, e aquilo que já ficou lá no passado, e eu faço assim com a mão, então eu estou jogando algo para o passado, para o lado, ou para trás, eu estou comunicando muito mais do que com a minha voz, através de todo um conjunto de comunicação verbal e não verbal, dizendo para ela, já ficou lá para trás. E agora tem um futuro promissor, assim, blá, 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 blá. Entende que eu estou comunicando também. Então, isso é bastante importante da gente prestar atenção e, inclusive, da gente estudar muito mais sobre isso. Vocês vão perceber que se vocês começarem a estudar mais sobre isso, o processo de comunicação de vocês aumenta muito, tá? Eu não sei se alguém aqui já fez curso de teatro, de ator e tal. Nesses cursos a gente aprende isso. Curso de oratória, de palestrante e tal. Eu era extremamente tímido, introvertido. Eu tinha fobia social quando era adolescente. Inclusive, cheguei até a PNL justamente para me livrar disso. Eu estava muito preso de uma forma muito, 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 muito intensa. E ao longo do tempo eu fui buscando um monte de coisa para me livrar de tudo isso, para me libertar, para me romper mesmo as amarras. Estudei muita PNL, hipnose e comunicação. Tem tudo a ver, é tudo basicamente a mesma coisa. E eu fiz alguns cursos de teatro e tal para me desinibir, para conseguir ter mais habilidade de interação com as pessoas. Dentro dessas formações a gente aprende muito isso. De ator, de teatro, tu vai ver um contador de história. Tem um cara que foi meu professor, que é muito legal, que é de São Paulo, que é Alexandre Camilo. Ele é especialista em comunicação, ele ministra cursos na área de palestrantes e tal, né? Contador de histórias. Então, quando ele vai contar uma história, uma metáfora, ele interpreta e o leão e não sei o quê e tal. Ele interpreta e faz todos os tons e todos os movimentos. A experiência que ele traz para o ouvinte é totalmente diferente de simplesmente contar uma história. Entende? É sobre isso. Essa é uma das sacadas assim, bastante importantes da gente ter em mente. Que a nossa comunicação não verbal, os nossos padrões de comunicação vão muito além simplesmente daquilo que eu falo, daquilo que eu transmito verbalmente. A forma como eu falo, as minhas expressões, os meus comportamentos. Quando eu falo em gerar rapport com a pessoa, criar empatia, quando eu demonstro interesse, eu demonstro para a pessoa, através das minhas expressões faciais, dos meus gestos, que eu estou ouvindo ela e que eu estou acolhendo ela, isso faz toda a diferença. Porque imagina, a pessoa está ali falando das dores dela, dos sofrimentos, e eu estou lá, sentadão na minha poltrona, braços cruzados, pernas cruzadas, jogado para trás, com aquela cara de tá, Entende? Isso não gera empatia, não gera conexão com a pessoa. Agora, quando eu inclino o meu corpo para frente, eu olho para a pessoa, eu concordo com a cabeça, eu faço através das minhas expressões que eu estou conectado com ela, que eu estou entendendo, que eu entendo as dores e o sofrimento dela, isso faz toda a diferença. Em qualquer interação, tá? Em qualquer interação. Aqui, eu abro um adendo, que é bem importante. Quando a gente fala sobre isso, isso serve para a nossa vida pessoal e serve também para a terapia. A gente nunca sabe como a pessoa se sente. Então, porque a experiência é dela, é única dela. Muitas vezes, quando a gente tenta acolher outra pessoa e dizer, eu entendo como que tu te sente, e a pessoa acabou de perder um filho, por exemplo. Como assim tu entende o que eu sinto? Né? Eu não tenho como mensurar a dor da pessoa. Então, eu gero empatia através dessa compreensão e deixando claro, olha, eu não tenho como
mensurar tudo isso que tu está sentindo agora, né? Cria uma empatia muito maior com a pessoa quando eu me conecto com ela dessa forma, sem querer colocar a minha percepção. Mais do que isso ainda, aquelas opiniões que a gente dá, né? Os conselhos, as opiniões, enfim. Aí a pessoa está sofrendo, isso acontece, na terapia não acontece tanto, mas eu já vi terapeutas e psicólogos fazerem isso. Mas no dia a dia é muito comum, a pessoa vem com um problema, né? Ela vem, olha, eu não consigo mais, apanhei do meu marido e tal, assim, ele só me sacaneia, ele bebe, volta para casa, bate em mim, bate nos meus filhos, e não sei o quê, blá, 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 blá. Por que não larga desse traste? Se fosse eu, já tinha feito tal e tal, tal coisa. Opa! Como que eu sei que eu faria a mesma coisa que ela? Na mesma situação, em PNL, a gente fala que a pessoa faz ou toma a melhor escolha que ela tem disponível no momento. Provavelmente, na mesma situação, com as mesmas crenças, os mesmos valores daquela pessoa, nós também faríamos a mesma coisa. Então, isso não gera empatia quando eu dou um conselho para a pessoa, quando eu digo que eu faria tal coisa no teu lugar e tal, não sei o quê. Faz isso. Não faz isso. Entende o lado da pessoa e tenta entender os motivos que levam ela para ter aquele comportamento, a tomar aquelas decisões. Em PNL, a gente utiliza os padrões de metamodelo para fazer com que a pessoa perceba por si mesma que talvez ela tenha outras opções. Não tem nenhuma outra opção que tu possa tomar. O que isso está gerando na tua vida? O que tu poderia fazer de diferente para resolver isso? Aqui eu estou ajudando, porque eu estou fazendo ela pensar sobre o problema e sobre novas percepções, né? Eu não estou dando uma sugestão. Faz tal coisa, larga desse traste aí, prende ele, manda para cadeia. Obviamente que um cara que faz isso, obviamente que tinha que ir para cadeia, né? Mas a gente não sabe da vida da outra pessoa. A gente não tem como dizer o que ela deveria fazer ou não fazer, ou como nós nos comportaríamos. A gente está jogando as percepções, as tomadas de decisão da pessoa no lixo. A gente está dizendo, cara, tu é um otário, não consegue fazer nada. Eu faria tal coisa. Tu é trouxa. É basicamente isso que a gente está dizendo quando a gente faz isso, né? Só sugestão, beleza? Pessoas, 21 e 29. Alguém tem mais alguma dúvida, sugestão, algum adendo a fazer? Fique à vontade. Entrou mais gente aí, entrou o Dolizete, o Marcos, a Luciana, a Cássia, a Carlinha, a Fátima entrou agora, que a gente já está encerrando. O Juliano já tinha falado, o Marino já estava aí desde o início, a Neiva, que fazia tempo que a gente não via, que está aqui com a gente. Fazia bastante tempo, Neiva. Bom, fazia algumas semanas que a gente também não fazia o nosso encontro aqui, né? Falhou um pouquinho. Pessoas, antes da gente encerrar, se alguém tiver mais alguma consideração a fazer, fique à vontade, tá? Enquanto isso, eu vou falando aqui. Na próxima quinta, a gente vai fazer outro encontro, tá? Na próxima quinta, a gente tem encontro de novo. Na outra quinta, no dia 25, não, porque nós temos curso aqui em Porto Alegre. A gente começa na quarta-feira e vai até domingo, então na quinta vai ser impossível, porque a gente vai até a noite. Vai ser o mesmo curso que a gente fez semana passada em São Paulo, lá. A Rita estava com a gente. Tinha mais gente lá. Tinha um monte de gente. E era bastante intenso, né? A gente ia até bastante tarde. Então, a gente não vai conseguir no dia 25. Mas na próxima quinta a gente tem encontro de novo. E aí a gente continua no nosso bate-papo, a gente fala um pouquinho sobre padrões do modelo Milton, tá? Que é muito, a gente usa muito, 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 muito na terapia, o modelo Milton. E aí eu vou buscar trazer de uma forma mais simples, assim, sem dar muito ênfase a encaixar tudo em padrões, mas com algumas dicas e tal, para a gente utilizar no dia a dia mesmo e para utilizar na terapia, tá? 21 e 31. Alguém tem mais alguma colocação para fazer? Senão a gente encerra. Encerramos agora e aí voltamos na próxima quinta-feira, às 20 horas. Beleza? Não? Tudo certo? Então, pessoas... Fica com Deus. Até quinta. Vocês todos também, Neiva. Saudade. Fico extremamente agradecido por todos vocês terem vindo, mesmo a gente tendo ficado algumas semanas sem fazer o nosso encontro.
Achei que talvez ia ter 2, 3 da meada, né? Umas 3 semanas sem encontros. Mas fico muito feliz de reencontrar todos vocês aqui, pessoas que há algum tempo eu já não via. A Neiva faz algum tempo que a gente não se encontra pessoalmente. Tem gente que a gente viu esse final de semana, o Renato, o Giovanni, o Marcos. Tem gente que a gente, o Marino, enfim. Tem gente que a gente viu no outro final de semana, lá em São Paulo, a Rita, a Maribel estava com a gente no final de semana também. E tem gente que faz algum tempinho, tá? Muito feliz de ter esse momento aqui de interação com vocês, da gente poder estreitar mais esses laços, tá bom? Espero que vocês estejam aqui com a gente na próxima quinta, para a gente continuar esse bate-papo aqui. Foi sempre, é um prazer gigante para mim poder estar aqui, estar falando um pouquinho sobre esses conteúdos, trocando essas experiências, aprendendo também, porque é muito importante, né? A gente sempre aprende bastante nessas interações. Com certeza. Uma excelente noite de quinta-feira para todos vocês, um excelente final de semana, um feliz Dia das Mães para quem é mãe. E vamos lá. Gratidão, Esse viu? final de Muito semana obrigada. seja muito bom para nós. Tá bom? Um Oi, grande Deus. abraço. Até a próxima bom quinta. final de semana. Tchau, tchau. Feliz Dia das Mães. Obrigada, uma boa noite. Até a Tá, próxima. boa noite. Tchau. Saudade. Morreu, infelizmente.